Essa imagem mostra automóveis, isso é uma foto feita na Califórnia, são automóveis se abastecendo de energia elétrica debaixo de um painel solar imenso. Quando é que o Brasil vai chegar num nível desses, doutor Elifas? Demora muito, né? Agora, mesmo com todas essas dificuldades, existem os entusiastas aqui no Brasil, né? O senhor mesmo tem o seu automóvel elétrico? Sim, né? Notadamente o custo do banco de baterias é da ordem de $8 mil, né? Estou fazendo a cotação em dólar, né? E os demais componentes da ordem de $4 mil, $5 mil. Então, nesse caso, ainda é proibitivo você fazer essa conversão no Brasil? O senhor acha que compensa financeiramente para uma pessoa comprar um carro convencional, digamos um carro popular, e fazer a conversão para o elétrico, mesmo com todas essas despesas? Porque o senhor, quando importou esses componentes, o senhor pagou imposto de importação sobre Sim. eles e tudo mais, e teve aquela burocracia, aquela dificuldade para desembaraçar. Compensa para a pessoa? Embora as baterias de lítio tenham uma vida útil muito alta... Quantos anos, mais ou menos? Os fabricantes, posso citar o nome de uma empresa, claro. a BYD, a BYD, que é a maior empresa fabricante de baterias de lítio do mundo, garantem 10 anos a vida àquela bateria. Garantem 10 anos a vida àquela bateria. Adriano Caputo, Gerente Nacional de Vendas Veículos Elétricos BYD do Brasil. Adriano Caputo, que é do comercial da BYD, que é a fabricante do carro elétrico na China. O carro elétrico é um carro como outro qualquer, só que ele é um carro com disposição para qualquer terreno. Então, um aclive, para você pegar uma subida, a única coisa é que você vai gastar um pouquinho mais de energia. É a mesma coisa que um veículo a combustão. Numa subida ele vai gastar um pouquinho mais de gasolina. O veículo elétrico gasta um pouquinho mais da eletricidade que você tem nas baterias. O legal do veículo elétrico é que ele não perde a potência. Ele entrega tudo, inclusive na subida. Então, por esse motivo, talvez ele tenha um gastozinho um pouquinho maior. Mas como compensa muito entre o valor da gasolina e o valor da eletricidade, da tarifa do quilowatt, e nós temos algumas regras dentro do contrato que precisam ser cumpridas. Então, peças de reposição no máximo em 48 horas. Atendimento no máximo em 24 horas. Esse carro ainda tem um sistema de arrefecimento, porque essas baterias de última geração, é bom frisar que cada fabricante de veículo elétrico tem um tipo de química. A nossa química é de lítio-ferro-fosfato. Isso oferece uma vida útil muito extensa para essas baterias, que é o componente mais caro do veículo elétrico.
ele corresponde aproximadamente a 60% do valor do carro. Brasil! Esse componente. E essas baterias, elas têm um sistema de arrefecimento. Bateria nenhuma gosta de temperatura alta. Comunicado. No Reino Unido, o anúncio da Nissan para o seu carro elétrico foi proibido por alegações enganosas sobre o tempo necessário para carregar a bateria do veículo. Veja a matéria na íntegra. Link na descrição do vídeo. A gente vai mostrar a primeira arte que a gente tem para conversar sobre o assunto, são a venda de elétricos ou híbridos, né, no Brasil e nos outros países do mundo, só para ter um termo de comparação. Como a gente citou no início, a Noruega, 23% dos veículos vendidos no país já são elétricos ou híbridos. Na Holanda, 10%, na Suécia, 2%. Nos Estados Unidos e na China, que são as duas maiores economias do mundo, também engatinhando muito, mas com 1%. Comunicado. Só por desencargo de consciência, o Nissan Leaf é o primeiro veículo zero de emissão 100% elétrico produzido para comercialização em massa, foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 2010. A Nissan investiu 1,8 bilhões de dólares no veículo só nos Estados Unidos, dos quais 1,4 bilhões são oriundos de uma linha de empréstimo do governo norte-americano. O problema é que já se passaram quase uma década após seu lançamento, e apenas 1% dos americanos aderiram à ideia. Os americanos disseram: abro aspas, prefiro andar de V8. Fecho aspas, mas em relação a 1,8 bilhões de investimento, a montadora vai perder. O governo norte-americano vai perder. Só que não. Ou seja, alguém tem que pagar essa conta, e aí partindo deste princípio, você já deve estar imaginando para quem sobrou essa conta. O projeto de lei da Câmara, que agora está no Senado, obriga a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos. Mas quem vai pagar essa conta? Qual seria o impacto econômico sobre a tarifa de energia paga pela população brasileira, com exceção de veículos elétricos? Em relação ao custo e o impacto disso na tarifa, a questão é que a gente tratou que isso depende muito do tamanho da infraestrutura que você vai construir. Se a infraestrutura for indiscriminada, ou seja, se ela for disseminada para todos os locais, o impacto sim vai existir. E isso, como a ANEEL mostrou, tem todos os números ali, assim, não existe almoço grátis. Brasil! As contas de luz vão ficar mais caras em todo o Brasil. Aí veio o tarifaço, com um aumento de mais de 50% na conta de luz. A partir de hoje, a energia terá um reajuste de 15% na Grande São Paulo, mais ou menos o mesmo percentual de aumento em Curitiba e em Natal. Alta ainda maior em Salvador e Belo Horizonte. No Rio e no Recife, a energia também já está mais cara. Está em tramitação no Congresso Nacional a medida provisória que prorroga até 2035 uma cobrança embutida na conta de luz. Metade do que se paga pela energia são impostos, tributos e taxas. Só 4, incluindo o pesado ICMS, vêm descritos claramente nas contas. Mas ao todo são 14 os tributos específicos em cima da energia elétrica. Brasil! Especialistas calculam que cada real economizado em energia gera pouco mais de R$ 8 para o crescimento do país. Parte dessa economia poderia acontecer se deputados e senadores derrubassem a cobrança de um dos encargos que pesam sobre a eletricidade. É o RGR, uma espécie de fundo de poupança do governo para o setor, que foi criado há 53 anos. Deveria ter sido extinto em janeiro passado. Brasil! A gente tem até mais uma arte aqui que é interessante para falar exatamente. Você está falando de incentivo e nós temos barreiras significativas aqui para você fazer a conversão do carro, né,
convencional para o elétrico, como, por exemplo, a questão das baterias que o senhor já citou. São além das dificuldades que são para você fazer essa conversão, também tem a resistência das pessoas. A gente já tratou alguns assuntos desse aqui. As baterias, autonomia e o custo elevado de fabricação, que é o que o senhor está citando, inclusive o Brasil não faz bateria, tem que importar. Infraestrutura, quer dizer, ter uma rede de postos de recarga e uma regulação desse tipo de atividade, que no Brasil também não caminhou ainda, né, doutor Elifas? Sim. E o preço, que são os custos das baterias também, são altos investimentos em tecnologia que é necessário para você começar a construir carro elétrico no Brasil, né? Para as pessoas terem uma ideia, isso foi extraído da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Um sedã luxo no Brasil custa hoje R$ 125 mil, mais ou menos. Um sedã híbrido custa R$ 164 mil. E um compacto híbrido, R$ 127 mil. Então, por aí a gente já vê que a tecnologia que é necessária para você fazer um carro híbrido, que nem é elétrico exclusivamente, Não, né? Ele ainda funciona com combustível, com queima de combustível, mas mesmo assim ele já é bem mais caro, porque isso aqui é um carro grande contra um carro pequeno e o preço é o mesmo, né? Se você pegar um compacto com motor flex, vamos colocar, está na faixa de 40 a 50 mil um carro de entrada. Para 127 é uma diferença bem grande. É 3 vezes o preço, né? É verdade. Uma última informação, o carro que o senhor roda 1 quilômetro com quanto de dinheiro o seu carro? O senhor tem essa conta? Quantos reais que custa o seu quilômetro rodado? Um quilômetro rodado meu custa da ordem de 10 a 11 centavos. As contas de luz vão ficar mais caras em todo o Brasil. Variando em função do preço do quilowatt-hora, no meu caso eu uso quilowatt-hora doméstico. Se você for utilizar um quilowatt-hora rural, é praticamente a metade disso, né? Então, Isso é quantos por cento de um motor a gasolina, por exemplo? De 70% a 75% de economia. Né? Porque você vai rodar aí 10 quilômetros com R$1, né? E o preço da gasolina está quase R$5. Está quase R$5. Né? Então, a economia para rodar com carro elétrico é significativa, é muito relevante, da ordem de 70%. Né? Então, rodo, como falei, 11 centavos por quilômetro rodado. Se você conseguir energia com painel fotovoltaico, você vai fazer economizar ainda mais. Economizar ainda mais. O senhor veio aqui para a TV Senado de carro elétrico? Não, Brasil!